Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, hein? Hoje nós vamos começar a nossa aula de ciências corrigindo a página 119, tá bom? E nós vamos continuar falando um pouquinho sobre a água e o ar, ok? Então vamos começar a nossa correção. Exercício 1 da página 119. Na natureza são encontradas misturas nos diferentes estados físicos. Complemente as legendas das imagens, classificando as misturas de acordo com seu estado físico, tá? Sólido, líquido ou gasoso. Vamos lá. As rochas encontradas na natureza são misturas? As rochas são misturas o quê, pessoal? Sólidas, líquidas ou gasosas? As rochas são misturas sólidas, certo? Pode colocar no certinho aí quem acertou. A água da chuva, que é importante para a vida das plantas, é uma mistura. A água da chuva é uma mistura líquida. Vocês acertaram? Pode colocar o certinho também. Próximo. O ar atmosférico, que pode ser percebido por meio do vento, é uma mistura. O ar atmosférico é uma mistura gasosa, ok? Relembrando, então, os três estados físicos, vamos agora para a página 110, para continuar com os nossos estudos, tá bom? Aqui está falando de uma historinha, Água Boa para Beber, tá? Que será a leitura do dia de hoje. Então, depois vocês leiam com muita atenção. Vocês já chegaram na página 110 do livro de vocês? Já? Então, nós vamos iniciar falando sobre a poluição da água. É um assunto, pessoal, muito importante que está prejudicando bastante o meio ambiente. Como a água tem capacidade de dissolver um grande número de substâncias, formando soluções, ela recebe o nome de solvente universal, tá? Então, é solvente universal porque a água tem capacidade de dissolver um grande número de substâncias, tá? Então, como ela tem essa capacidade de dissolver grandes números de substâncias, ela é chamada de solvente. A água dos rios, lagos e oceanos é um exemplo disso, pois apresenta outros materiais dissolvidos. Com o crescimento das cidades e do número de indústrias, outros materiais passaram a ser lançados nos corpos d'água. Então, olha só, corpos d'água, aqui tem o significado. Vamos ler? Qualquer conjunto de água presente no planeta, como oceanos, mares e rios, tá? Então, com o crescimento da cidade, o número crescente das indústrias, outros materiais passaram a ser lançados nos corpos d'água, tá? Atualmente, a principal causa da poluição da água é o lançamento de lixo e esgotos domésticos e de resíduos industriais. Vamos grifar? Principal causa, poluição da água, lançamento de lixo e esgoto doméstico e de resíduos industriais nesses corpos d'água. Muito sério, né? Olhem só na página 111, pessoal. Ao observar a água do mar poluída na imagem a seguir, é possível perceber que enquanto alguns materiais se dissolvem na água do mar, outros se mantêm separados, formando uma mistura heterogênea. Olha só essa imagem, a gente consegue identificar os objetos poluentes, os materiais poluentes, por isso que a gente fala que são misturas heterogêneas, tá? Esse tipo de poluição não é dissolvido pela água. Alguns materiais também não se dissolvem em água doce. A água barrenta de rios é um exemplo disso. Se ela for deixada em repouso, as partículas sólidas não dissolvidas se depositam no fundo do recipiente, tá?
Quando ela é filtrada, os sólidos não dissolvidos ficam retidos no filtro. A filtração pode ser usada em nossas casas ao filtrar a água em um filtro de barro, por exemplo. Vocês já viram um filtro de barro? No interior desse filtro existe uma peça porosa chamada vela, que retém as sujeiras sólidas não dissolvidas na água, né? Então, a importância do filtro para reter essa sujeira. No entanto, o que passa pelo filtro não é água pura, e sim uma solução com algumas substâncias dissolvidas, tá? Olha, se vocês não conhecem o filtro de barro, essa é a imagem, ok? Eu acho que vocês já devem ter visto. Dentro do filtro de barro, né, tem a vela que acontece a limpeza da água, ok? Os sólidos ficam retidos aqui no filtro, certo? Continuando, deixa eu arrumar aqui bonitinho para vocês. Vamos lá. Agora, nós não vamos fazer a página 112 hoje, tá? Mas é uma sugestão de experiência que vocês podem fazer em casa, tá? É uma construção de um filtro de água caseiro. São materiais fáceis de serem encontrados, tá bom? Então, quem quiser fazer e depois compartilhar conosco, fiquem à vontade. Na página 113, tem uma outra experiência mais fácil ainda de fazer, sobre o ar atmosférico. Apesar de o ar não ser visível, ele é facilmente percebido por meio do vento. A gente consegue perceber o ar por meio do vento, não é verdade, né? O ar em movimento. Outra forma de perceber o ar é realizando experimentos simples mostrado a seguir. Olha só. Note que um pedaço de papel amassado foi colocado no fundo de um copo. Então, pega um copo, coloca um papel amassado no fundo. Em seguida, o copo foi inserido de boca para baixo em um recipiente contendo água. Ao retirar o copo, é possível perceber que a água não molhou o papel. Isso ocorre porque o ar que existe dentro do copo impede que a água entre e molhe o papel. Então, o papel permanece seco por causa do ar existente dentro do copo. Se vocês fizerem essa experiência, pessoal, pode filmar e me mandar, tá bom? Para a gente compartilhar com os amigos. Na página 114, tem a confecção de um catavento também, se vocês quiserem fazer. Aqui está passo a passo a confecção de um catavento. A proposta dessa atividade é perceber-se a presença de ar, tá? Então, a proposta é fazer um catavento e depois ir para uma parte externa da casa ou colocá-lo na janela. Aqui o meu. Só que esse daqui, eu já tinha ele pronto, tá bom? Então, é mais uma sugestão para vocês fazerem. Na página 115, a gente vai continuar falando sobre o ar atmosférico, tá bom? Vamos lá? Peguem o marca-texto direitinho. O ar atmosférico é uma mistura formada principalmente pelos gases. A gente pode grifar, tá? Pelos gases nitrogênio, oxigênio, argônio e gás carbônico, certo? A maioria dos seus componentes são gases, mas alguns deles são encontrados em outros estados físicos, como é o caso da poeira e das gotículas de água, que a gente encontra no ar, tá? O gás oxigênio é fundamental para a existência da vida, podem grifar também. A maioria dos seres vivos utiliza esse gás na respiração. Além disso, o gás oxigênio também é importante na combustão, ou seja, na queima dos materiais. Em uma combustão, o material queimado é o combustível. E a substância que mantém a queima é o comburente, que em geral é o gás oxigênio. Assim como o combustível, o comburente é essencial na combustão. Então, por exemplo, em uma fogueira, né? A lenha é o combustível e o que mantém a queima é o comburente. No caso, né?
o gás oxigênio, que mantém ou que aumenta o fogo, tá? Então, vamos lá. Gás carbônico é utilizado pelas plantas para produzir o próprio alimento em um processo chamado fotossíntese. Vocês já ouviram falar, né, em fotossíntese? Vamos grifar essa parte? Gás carbônico utilizado pelas plantas para produzir o próprio alimento em um processo chamado de fotossíntese, tá? Vamos relembrar sobre a fotossíntese. Nesse processo, as plantas absorvem o gás carbônico do ar e a água do ambiente. Na presença de luz solar, esses elementos são transformados em oxigênio e glicose, substância que é utilizada como alimento da planta, né? Então a planta, ela produz o seu próprio alimento através da fotossíntese. Mas para realizar a fotossíntese precisa da luz solar, tá? Então, olhem só esta imagem. Vamos terminar aqui essa leitura que eu explico essa imagem direitinho. Além disso, o gás carbônico está envolvido na respiração, pois ele é liberado pelo nosso organismo na expiração. Então vamos lá. Inspirar, a gente inspira o gás oxigênio e expirar, a gente solta o gás carbônico, tá bom? Observe na imagem a seguir o que ocorre com o gás oxigênio produzido pelas plantas e com o gás carbônico liberado pelo ser humano. Então, na nossa respiração, na respiração dos animais, o que acontece, né? A gente inspira o oxigênio, né? E solta o gás carbônico. Por sua vez, quando a planta realiza a fotossíntese, o que acontece, né? Ela capta a água do subsolo, né? E esse gás carbônico, isso precisa acontecer através da luz solar. Dessa maneira, ela produz a glicose, que é o seu próprio alimento, e libera o gás oxigênio, tá? Eu vou passar um vídeo para vocês bonitinho sobre a explicação da fotossíntese para vocês entenderem melhor. Você sabe o que é fotossíntese? Após uma chuva, a água infiltra no solo e as raízes da planta absorvem essa água da terra, subindo até as folhas. O gás carbônico que está presente no ar é captado pelas plantas através das folhas. Então, todas as moléculas estão presentes na folha. Com a incidência da luz do sol, a reação da fotossíntese acontece, formando açúcar para o funcionamento da planta e gás oxigênio, que é liberado na atmosfera. Sendo assim, a reação da fotossíntese ocorre na planta a todo momento. Legal, né, pessoal? Certinho, pessoal? Então, na realização da fotossíntese, que a planta precisa da luz solar, né? Ela produz o seu próprio alimento. Ela produz a glicose e produz o gás oxigênio. Nós respiramos esse gás oxigênio e soltamos o gás carbônico, que é absorvido pelas plantas, ok? Tudo bem? Na página 116, vamos falar sobre a poluição do ar. Vamos lá? A fumaça que sai dos escapamentos dos automóveis e das chaminés industriais evidencia a liberação de poluentes como a fuligem. Vocês podem grifar. Fumaça que sai do escapamento dos automóveis e das chaminés industriais evidencia a liberação dos poluentes, tá? Um desses poluentes é a fuligem. O que são fuligens, né? Está explicando aqui, olhem. São pequenas partículas sólidas de carvão. Quando o ar fica muito poluído, ele pode causar danos à nossa saúde,
provocando alergias e outras doenças pulmonares. Geralmente, em tempo muito seco, existem pessoas que ficam alérgicas, né? Então, precisa sempre beber bastante água nesse tempo muito seco também. E também devido, né, à poluição, quando o tempo está seco, prejudica mais ainda. Entre as causas da poluição do ar estão os gases poluentes produzidos pelo grande número de automóveis e indústrias. Os veículos liberam gases poluentes e tóxicos durante a queima de combustíveis como a gasolina. As indústrias geram grandes quantidades, então as indústrias também, olhem. As indústrias geram grandes quantidades de resíduos em seus processos produtivos, que por sua vez poluem o ar, o solo e os corpos d'água, né? Ou seja, os mares, os oceanos, os rios. Olhem só estas imagens, né? Fumaça produzida por indústrias e veículos, tá? A maioria dos carros modernos movidos a queima de combustível fósseis emitem gases que poluem o ar atmosférico, tá, pessoal? Que podem provocar problemas de saúde e também contribuir para o aumento da temperatura do nosso planeta. Então, tudo isso é muito prejudicial à nossa saúde. Mas, para reduzir a emissão de poluentes, as indústrias têm investido em filtros que são colocados nas chaminés, tá? Esses filtros impedem que partículas de poeira e fuligem sejam lançados na atmosfera junto com os gases produzidos. Então, é uma forma de evitar que essa poluição entre em contato, né, com o meio ambiente. Aqui na página 116, pessoal, tem uma outra experiência, né? Hoje está cheio de experiências, vocês podem escolher uma para fazer. Os grandes centros urbanos, hospitais e maternidades têm investido em filtros para melhorar a qualidade do ar e garantir a recuperação dos pacientes. Os filtros de ar têm como função filtrar poeiras, fuligem e pequenos organismos causadores da doença. As imagens a seguir mostram o aspecto de um filtro de ar antes e depois de seu uso. Com base nas imagens, é possível perceber que o filtro retém as partículas de poeira e fuligem. Olha só, né, como que mudou a aparência, ficou mais escuro. Para o seu funcionamento adequado, eles devem ser limpos com frequência. Então, não basta ter o filtro, porque ele vai se sujar, ele precisa ser higienizado com uma certa frequência. Com um experimento simples, é possível identificar a poeira e a fuligem existentes no ar das cidades utilizando filtros de papel, palitos de churrasco e grampeador, tá? Os procedimentos são: prenda os filtros de papel nos palitos de churrasco com a ajuda de um grampeador. Fixe um dos filtros em uma janela da escola que não seja virada para a rua. Então, essa parte da escola a gente não vai fazer, né? E vocês podem fazer, se vocês quiserem, deixar na casa de vocês, para ver se vai mudar ou não de aparência e depois deixar relatado aqui na página 17 e me mandar, me falar, tá? Para que quem fizer também, para que a gente possa compartilhar. Combinado? Pessoal, agora nós vamos para a página 120, tá? Nós vamos realizar um exercício, eu vou explicar a tarefa de casa. O exercício 2 é tarefa, circule o exercício 2 e escrevam tarefa. Observe a estação de tratamento de água esquematizada a seguir. Associe corretamente cada etapa ao seu nome. Então, vocês precisam olhar lá na página 108 para revisar esse conteúdo, tá? E vocês vão colocar os números nas suas respectivas funções. Dê uma olhadinha na página 108, pessoal. Ok? Porque aí vocês vão relembrar e revisar esse conteúdo. O exercício 3 nós vamos fazer agora, juntos. Em laboratório, alguns químicos realizam duas das etapas que ocorrem nas estações de tratamento de água. Observe a seguir o que aconteceu com uma amostra de água de represa à medida que o tempo foi passando, né? Então, foi pega uma amostra
de água de uma represa e à medida que o tempo foi passando, observe o que foi acontecendo. Quais etapas da estação de tratamento de água os químicos realizaram em laboratório, pessoal? Né? Então, vamos observar o que está acontecendo aqui, né? A gente pode observar a formação de flocos, né? A formação de flocos e depois a gente pode observar que esses flocos maiores ficaram no fundo do recipiente, tá? Então, olhem só, na página 108, a gente pode observar, olha só, a floculação, que é o processo em que ocorre a formação de flóculos, e a decantação, que é quando os flóculos maiores, eles ficam no final, né, no fundo do recipiente. Então, a gente pode observar a floculação e a decantação, tá? Então, aqui a gente pode observar, né, a formação de flóculos e depois que esses flóculos maiores ficaram no final do recipiente. Então, os químicos aqui no caso, eles realizaram, deixa eu diminuir um pouquinho essa letra aqui. Peraí, amores da minha vida. Eles realizaram, né, a floculação. Vamos responder? Os químicos realizaram a floculação e a decantação, ok? Vamos completar. As imagens mostram a formação de flocos maiores que se depositaram no fundo do recipiente. Certo? Então, os químicos realizaram a floculação e a decantação. As imagens mostram a formação de flocos maiores que se depositaram no fundo do recipiente. Ok? Certo? Então, tá bom. Agora, nós vamos fazer o exercício 4 juntos também. Veja a imagem a seguir da água do mar contaminada com óleo e responda as questões. Por que o óleo flutua na água, pessoal? Por que o óleo flutua, né? A gente já estudou sobre a densidade, porque ele tem uma densidade diferente da água, ele é mais denso. Na prática, o óleo é menos denso. Se ele flutua, é porque ele é menos denso. Então, na prática, a gente pode dizer que, né, observando essa imagem, o óleo pesa menos que a água, por exemplo. Então, é menos denso. Então, por que o óleo flutua na água? Vamos responder. Óleo flutua na água, pois... Eu vou escrever assim, ó. Vou mudar. O óleo flutua, pois ele é menos denso que a água. É como se ele fosse mais leve que a água, tá bom? O óleo flutua, pois ele é menos denso que a água. Na natureza, podemos encontrar misturas homogêneas e heterogêneas. Que tipo de mistura foi formada quando o óleo foi adicionado na água do mar? Foi uma mistura homogênea ou heterogênea? Né? Pela imagem, a gente pode observar mais do que um aspecto, mais de uma fase. Então, é uma mistura heterogênea, porque o óleo não dissolve na água, certo? Então, a gente pode observar, pessoal, a mistura
heterogênea, pois o óleo não dissolve na água. Mistura heterogênea, pois o óleo não dissolve na água. Tudo bem? E o exercício 5 é tarefinha de casa também. Vocês vão ler essa tirinha e responder as questões A e B. Então, tarefa de casa. Exercício 1, olhem na página exercício 2, olhem na página 108 para responder. E exercício 5, A e B. Tudo bem, pessoal? E na próxima aula a gente continua mais sobre esse assunto. Se vocês fizerem alguma experiência, mostre para nós. Um beijo e até mais!